Muito bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Já tiveram aula de Física com o tio Caio, agora aula de Química comigo, professora Érica Ramos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Todo mundo animado hoje, nessa quinta-feira, com cara de segunda ou cara de sexta? A gente nem sabe entender direitinho como é, né? E vamos, aqui no Piauí, vamos passar por 2 semanas assim. Esta e a próxima. Também vai ter um feriado na quarta-feira, que é o dia do nosso Piauí. Bom dia, Gabriel. Vamos lá, tio Flavilto, vamos ver quem está conosco hoje. Além dessa galera que está pelo YouTube. Pessoal, vocês que estão assistindo a aula aí no YouTube, dá um oizinho no chat, tá? Fala com a gente. Galera de Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Ribeiro Gonçalves e Uruçuí. Cadê meu Elesbãozinho? Tá pegando falta, hein? Meu Elesbão Veloso, não façam isso comigo. Olha só, a aula de hoje a gente vai, para chegar no tema de mineração, também vamos falar na próxima aula, mas para introduzir o tema de mineração, nós temos que falar de funções inorgânicas, tá? Dentro desse universo da mineração, a gente precisa entender primeiro quem é ácido, quem é base, quem é sal e quem é óxido. E isso daí, pessoal, isso tudo aí, você compreendendo as características, as propriedades, a gente consegue sim, né, entender e compreender melhor a mineração. Porque aí você não centra somente no... A mineração tem as minas, o povo vai, joga dinamite para explodir e abrindo caminhos. Não é só isso, a gente precisa entender um pouco, né? Bom dia, José William. Muito, Gabriel. Muito. Jack e o Mascarenhas, Diego Mascarenhas, eles são muito participativos durante a aula dos grupos de WhatsApp. Pessoal, você, mais uma vez eu digo, participem dos grupos, assistam às aulas, interajam. Gente, é como se vocês tivessem uma aula particular com a gente. Gente, ó, eita, Flavilto, eu vou te dizer, é um momento muito íntimo nosso, sabe? Em que você pergunta diretamente para mim, eu respondo diretamente a você, a gente interage muito, responde questão, passa conteúdo, e não necessariamente sendo exatamente aquele que a gente vê aqui na sala de aula, tá? É uma coisa bem fora da caixinha, porque a gente sempre conversa com os alunos para saber do que eles estão precisando, tá? Então, essa semana a gente está falando de eletrólise, então tem muito a ver com mineração também, porque é a purificação dos metais que a gente consegue extrair lá nos minérios. Então, a gente minera, gente que minera de tudo, né? Até criptomoeda. Então, eles acham o minério, vão fazer um tratamento nesse minério, tá? Para que consiga isolar aquele metal, aquele composto de interesse, tá bom? Então, para tudo isso, tem que ter conhecimento, além de geológico, né? Para escavação, né? Para minerar lá embaixo, mas também você tem que ter o conhecimento químico para saber fazer os processos de separação, tá bom? Então, a gente precisa começar a nossa aula falando sobre as funções inorgânicas. Claro que o nosso próximo objetivo é caracterizar a mineração, né? Que consiste no processo de pesquisa, exploração, extração e beneficiamento de minérios, mas para isso a gente precisa conhecer os minérios, né? Relacionar a mineração com desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade e avaliar os riscos ambientais associados à mineração. São imensos. A gente teve o acidente de Brumadinho, né? Lá naqueles tanques, porque permanece. Pessoal, olha, toda atividade que a gente faz, inclusive viver, atividade diária mesmo, gera um impacto ambiental, tá? Tudo tem um impacto. Então, a gente tem que pensar as maneiras de minimizar esses impactos. E a mineração causa muito, bastante. Não tem como a gente
tem muito química estudando isso. Os processos de remediação, né? Como é que eu posso tirar esses metais pesados da água? Não agredir tanto a natureza nos locais onde é explorado o minério, enfim. A gente vai ver tudo isso na nossa próxima aula. Por enquanto, a gente precisa caracterizar as funções químicas. Aí, a gente revisando as aulas anteriores, a gente viu sobre ligações químicas interatômicas e intermoleculares, né? Dentro do conteúdo de ligações químicas, o que vimos? Vimos aqui as ligações interatômicas, que podem ser de 3 tipos. Vamos ver se vocês lembram. E nós temos também as interações intermoleculares. Intermoleculares, que definem as propriedades físicas do material. Então, a gente tem isso daqui. Nas interatômicas, nós temos principal iônica. Revisão ligações químicas, pessoal. Vamos anotar aí no caderninho de vocês. Tá, Zé William? Exatamente, Gabriel. Muito bem. Iônica. Covalente. Que são as mais cobradas, né? Mas nós também temos a ligação metálica. É importante que a gente saiba identificar como, na verdade, como identificar um composto iônico covalente ou metálico, porque isso vai ser importante para a nossa compreensão aqui. Na iônica, eu vou ter um ametal ligado com um metal. Então, eu tenho metal com ametal. Na ligação covalente, e aí eu vou botar bem aqui, para não esquecer que o hidrogênio também é ametal, tá bom? Na ligação covalente, eu só tenho ametal envolvido, tá? Inclusive o hidrogênio. E na ligação metálica, eu só tenho metal, tá? Então, dessa forma, eu consigo perceber, olhar para uma fórmula de uma molécula e entender se ali é iônico, se é covalente ou se é metálico. E pelas propriedades, eu posso identificar também, tá bom? Então, dentre as ligações intermoleculares, o Gabriel até já falou, nós temos ligações de hidrogênio, antigamente chamada ponte de hidrogênio. Até hoje virou um vício, às vezes eu acabo falando, né? Ponte de hidrogênio. Mas é ligação de hidrogênio. Aí nós temos... Ixi, Maria, ficou torto demais, gente. Jesus toma conta. Espera aí. Ligação de hidrogênio, aí nós temos a dipolo permanente. Ou dipolo também é outro nome. E nós temos ainda a dipolo induzido ou dispersões de London. Ou ainda, às vezes, é chamada de forças de Van der Waals. Mas isso é um pouco ambíguo. Não é aquela verdade certa, não. Às vezes as pessoas mudam, tá? Então, nas ligações, você precisa entender o seguinte. Essas forças intermoleculares têm relação com a polaridade. E a polaridade vai dizer se uma coisa é solúvel na outra ou não, e o seu ponto de fusão e ebulição. A ligação de hidrogênio, você consegue dizer se tem ligação de hidrogênio quando você, na molécula, tem o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. E isso sempre vai acontecer
em moléculas polares, tá bom? Sempre são moléculas polares. O caso da dipolo permanente também são moléculas polares. Érica, como é que eu sei? Como é que eu sei que é dipolo permanente, não é ponte de hidrogênio? Por exclusão. Se não for ponte de hidrogênio, será dipolo permanente, ok? E a dipolo induzido é em moléculas apolares, a única que ocorre entre moléculas apolares, tá bom? Sempre em moléculas apolares, tá bom? Ela é a mais fraca. E a ligação de hidrogênio é a mais forte entre as moléculas. Mas eu deixei um bizu para vocês. Eu deixei um bizu na última aula, que era sobre uma interação que existe quando um composto iônico, a importância de saber sobre as ligações químicas, porque aí a gente sabe que tipo de composto eu tenho dissolvido ali. O bizu que eu dei para vocês foi a respeito da interação íon-dipolo. É quando você tem um composto iônico dissolvido na água, por exemplo. Quando eu dissolvo NaCl na água, que é o sal de cozinha, o Na+, e o Cl-, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter a água, né? Eu vou ter a água interagindo com essas moléculas. Eu vou ter a água interagindo com essas moléculas. E isso, pessoal, a gente diz como a água é uma substância polar e o sal é uma substância iônica, isso aqui acontece, o nome disso é interação íon-dipolo, tá bom? Essa interação íon-dipolo é quando eu tenho um composto iônico dissolvido na água. Composto iônico dissolvido na água. Então, NaCl, aquoso. Quando você vê aquoso, aqui, quer dizer que ele está dissolvido lá dentro. Tá bom? Então, essa lembrança aqui que eu queria que vocês tivessem. Então, printem. Copiem. O pessoal que está na sala de aula, copiem isso daí, tá? É uma revisão de um dos assuntos mais importantes da primeira série. Aluno que sai da primeira série sem aprender ligações químicas, ele vai enfrentar muita dificuldade em todos os outros conteúdos. Porque é como eu disse para vocês, a química é um conhecimento vertical. Eu não vou iludir vocês. É degrau por degrau. Degrau por degrau. Não adianta. O que eu estou fazendo aqui? É degrau por degrau, tá bom? Então, Flavilto, meu chefe, dê 2 minutinhos para a galera copiar, por favor.
Pronto, galera, deu certo? Deu para todo mundo copiar? Deu, né? Olha só, vamos lá. Vamos continuar aqui. Posso seguir, né? Então, em relação, pessoal, às funções inorgânicas, a gente vai ter os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. São as 4 funções inorgânicas que temos, né? A gente começou a classificar os ácidos a partir do sabor, que é uma propriedade organoléptica, né? O ácido é relacionado ao azedo. Então, quando a gente fala em limão, limão é bem ácido, porque ele é bem azedinho, né? A gente ainda associa hoje em dia. Tem o vinagre também, né? Enfim. Já o termo alcalino, ele era relacionado às cinzas das plantas. Foram os árabes que descobriram essas substâncias, tá? Nas cinzas de madeira lá, queimada. Os egípcios, eles já... Gente, isso é muito massa, cara. Esse pessoal aqui, sinceramente, tenho muita vontade, assim, de estudar muito a fundo como foi, tudo, as descobertas dele, porque foi uma época incrível. Os egípcios já utilizavam a soda cáustica na fabricação de primitivos tipos de sabão. Eles usavam as cinzas, tá? Como a substância que fazia parte da produção, né, na reação de saponificação. Certo? Então, eles não sabiam o que tinham. Eles não sabiam o que tinham, tá? O que eles achavam? Eles achavam que tinha alguma coisa, mas não sabia exatamente o que era. Então, lá nas cinzas, né, ele botava para reagir junto com a gordura animal para poder fazer o sabão. Então, naquela época não se sabia muita coisa, né? Só se observava o comportamento. Então, teoria de Arrhenius. Na teoria de Arrhenius, o que ele disse? É uma teoria bem limitada, mas é uma teoria muito utilizada para o ensino médio, tá? A teoria dele foi rejeitada de cara. Tudo aquilo que é muito novo e revolucionário, as pessoas julgam logo, não querem. Já diz logo, não vai dar certo, isso aí é errado, não vai funcionar. As pessoas, a gente tem essa mania, né, de rejeitar o novo. Mas ele conseguiu classificar muito bem as substâncias, tá? Azedo e tóxico, né, Gabriel? Exatamente. E olha aí, um dos testes que ele fez, gente, foi sobre soluções eletrolíticas e soluções não eletrolíticas. Seguinte, na verdade, o que ele está mostrando aí para você? Ele está mostrando a importância da classificação de ligações químicas, tá? Olha só, que composto é esse aqui? Esse aqui é o NaCl. Aí você vem atrás de saber quem é o Na. É da família 1, o cara é um metal alcalino. Aí você vem aqui no cloro, Cl, vem aqui, percebe que ele é da família 7A, que ele é um ametal. Com isso, eu concluo, metal com ametal, eu tenho um composto iônico. Estou puxando as informações lá de trás, tá bom? Estou puxando as informações lá de trás, para você tentar entender o que eu estou querendo dizer aqui. Vamos atrás agora da sacarose. Solução aquosa de açúcar, sacarose,
carbono, hidrogênio e oxigênio, todos são ametais. Os ametais, quando se unem, formam compostos covalentes ou moleculares, tá bom? Então, composto covalente ou molecular. Beleza? O que a gente consegue perceber? Que esse composto covalente, a sacarose, o açúcar, não acendeu a lâmpada. Já o composto iônico, sal de cozinha, NaCl, acendeu. Qual a diferença em relação à estrutura da matéria que o sal de cozinha tem em relação ao açúcar, que permite que ele conduza corrente elétrica? Eu vou fazer a pergunta de novo, eu vou dar um minutinho para vocês pensarem. Qual é a diferença entre o sal de cozinha e o açúcar que permite que a solução do sal de cozinha seja eletrolítica, ou seja, que permite conduzir eletricidade? Eu vou fazer a pergunta de novo. Porque o que é que o NaCl tem em relação à sacarose, que permite com que ele conduza corrente elétrica quando dissolvido na água? 3 minutinhos, Flávio. Estamos de volta, pessoal. Olha só. O Gabriel André respondeu a minha pergunta. Queria saber de vocês, o restante aí, o pessoal que está na escola, por que não respondeu? Oi, Alencar Arsênio, bom dia. Pessoal que está na escola, cadê o José William? Pessoal, a diferença é que composto covalente,
que não sofre ionização não pode conduzir corrente elétrica. Por quê? A condução de corrente elétrica, ela está intimamente relacionada com o movimento de íons ou de elétrons, tá bom? A condução de corrente elétrica ou de eletricidade ela está intimamente ligada à movimentação de cargas. Em qual desses compostos eu já tenho cargas? Porque essas cargas podem ser íons, que já existam, ou os próprios elétrons, que é o caso da ligação metálica. A condução de corrente elétrica exige, é necessário, critério para poder conduzir. Eu tenho movimentação de cargas. Se eu não tenho movimentação de cargas, nem de íons, nem de elétrons, eu não tenho como conduzir corrente elétrica. E o açúcar, que é a sacarose, que é esse disacarídeo aqui, ele não sofre nada. Ele entra na água e ele é solvatado. Ele não é quebrado para formar íons. Já o sal de cozinha, ele já é um composto iônico. Quando eu coloco ele em solução aquosa, eu separo esses íons na forma de Na+, e Cl-. Na+ e Cl-, certo? Então, quando eu separo, eu passo a ter cargas na solução em movimento, o que permite que eu classifique essa minha solução como solução eletrolítica. E eu posso classificar o NaCl, então, como eletrólito, porque é uma substância que, quando dissolvida em água, dá origem a uma solução eletrolítica. Pessoal, isso é muito importante, vai ajudar vocês em física também. Condução de corrente elétrica só existe se houver movimentação de cargas. Se as cargas se movimentam, sejam elas íons ou elétrons, aí eu posso, mas o composto iônico no estado sólido, por exemplo, sal de cozinha aqui sólido, vai lá na cozinha, aí bota o fio lá no sal. E Érica, não acendeu a lâmpada, não. Por que não vai acender? Porque o composto iônico, ele no estado sólido, os íons estão presos dentro do que a gente já explicou? Dentro do retículo cristalino. Dentro do retículo cristalino. Por isso, Gabriel, André, lá na eletrólise, a gente fala que a eletrólise só ocorre depois que o sal de cozinha entra em fusão. Porque quando ele entra em fusão, o retículo cristalino se quebra. E aí eu vou separar o sódio, que é positivo, do cloro, que é negativo. Aí eu vou ter movimentação de cargas. Enquanto ele estiver sólido, não movimenta. Por que não movimenta? Porque estão presos no retículo. Fortemente atraídos, positivo com negativo. Então, o composto iônico, ele só pode conduzir corrente elétrica, ou seja, só pode formar uma solução eletrolítica quando ele estiver fundido, ou seja, derretido, ou dissolvido em água. Já o açúcar, nem que eu coloque água, não vai conseguir quebrar a molécula. Sacaram, né? Beleza? Então, o que é que o NaCl tem que a sacarose não tem e permite que ele conduza corrente elétrica, que ele acenda a lâmpada? Ele possui íons que ficam livres na solução depois de dissolvidos em água, formando uma solução eletrolítica. Beleza? Então, seguimos. Olha aí o que acontece com as bases de um modo geral. Essa daqui, o nome dela
é soda cáustica. Mentira, é o nome comercial. Tá? É o nome comum. Mas o nome dela mesmo é hidróxido de sódio. Quando o hidróxido de sódio entra em contato com a água, o que ele faz? Ele só separa os íons. O metal desse grupo de ametal, que é a hidroxila. O nome dela aqui, ó, hidroxila. Então, ele vai separar os íons. Isso, muito bem, José William. Solução eletrolítica. Exatamente, Gabriel, foi isso mesmo. Oi, Nivaldo, bom dia. Então, o nome disso que a água faz com os compostos iônicos é dissociação. Ela vai dissociar, ela vai separar. Separar. Não é separar, é separa. Separa os íons já existentes. Separa os íons já existentes, ou seja, já tem íon lá, o composto, tá? Já tem íons. Beleza? Então, se ele já tem íons, a água só vai separar, vai dissociar. Já a ionização vai ocorrer com alguns compostos covalentes, tá bom? Ocorre com alguns compostos. E o que é a ionização? Olha o nome. Ionização é formar o quê? A ionização forma o quê? Forma íons. Por quê? Aqui é uma ligação covalente, ó. O hidrogênio, ele está ligado com o cloro. Uma ligação covalente, aquela da nuvenzinha, certo? E aí, nessa nuvenzinha aqui, o que a água faz? Sabe que a água é o Mickey Mouse, né? Ela vem aqui. Ela vem e quebra. Só que quando ela quebra, o mais eletronegativo vai sair com o elétron e o pobre do hidrogênio, que é mais fraco, fica sem, coitado. Aí ele fica sem o elétron dele. Aí ele sai na forma de H+. Na hora que esse H+ vê a água, que é o Mickey Mouse, as ureias do Mickey Mouse são positivas, mas a cabecinha dele é bem negativa. Aí quando o H+ vê, o H+ vai lá e cola. Cola nele, formando H3O+, que é o íon hidrônio. Essa é a ionização completa, tá? Mas não vão se estressar com isso, não. Não vão se estressar com isso, não, tá? Então, o que a gente faz? Vamos seguir. Vamos ver aí, ó. Tá vendo? A formulação geral do ácido. Como é que eu vou identificar, Érica? Eu quero que tu identifique o ácido. O ácido é sempre um hidrogênio com alguma coisa, tá bom? O hidrogênio com alguma coisa. Então, o que eu quero de vocês? Por exemplo, qual a fórmula do ácido? Você vai escrever a fórmula do ácido. Fórmula não, doida. Ionização do ácido. Vamos lá. Vamos separar os hidrogênios desse ácido. Dos ácidos. Vamos lá. Eu vou botar aqui HCN. Eu vou botar HI. Eu vou colocar, aumentando o grau de dificuldade, o H2SO4 e o H3PO4. O que você precisa saber? Que vai começar com o hidrogênio, tá? Vai começar com o hidrogênio. Então,
eu sempre vou separar o hidrogênio do resto. Muito cuidado para você observar quantos hidrogênios tem em cada molequinha. Então, veja. Vou separar, tem um hidrogênio aqui, né? Se sai um hidrogênio, você já sabe que o hidrogênio tem carga H+. Se sair um H+, o outro vai ficar com o menos, não é? O resto é o CN, ele ficou com menos. HI, são quantos hidrogênios? Só é um. Então, aqui foi um hidrogênio, aqui também foi um hidrogênio. Liberado com o I o quê? Menos. H2SO4 são quantos hidrogênios? São 2. Vai liberar 2 H+. E o SO4 não saiu 2 cargas positivas? Pois ficou 2 cargas negativas. E no caso do ácido fosfórico também, não são 3 hidrogênios? Está saindo 3 H+. E o resto, que é o PO4, vai ficar 3 menos. Então, essa é a ionização dos ácidos, tá bom? Tanto hidrácido como oxiácido, beleza, pessoal? Deu para entender? Deu, né? Eu acho que deu. Eu acho que deu para entender, não deu, não? A molécula do ácido, pessoal, de um modo geral, ela é neutra. Ela é um composto covalente. Mas depois que ela entra em contato com a bonitinha da água, porque é ela que faz esse serviço aqui de quebrar a ligação e formar íons, tá bom? Todo ácido, ao entrar em contato com a água, sofre ionização, beleza? Todo ácido, ao entrar em contato com a água, sofre ionização. Então, após a ionização, eles vão liberar H+ e outro íon, né? Então, aqui está mostrando, ó. O HCl em solução libera o H+ e Cl-. O ácido sulfúrico, que é o H2SO4, libera 2H+, mais SO4, 2-. E o H3PO4, que é o ácido fosfórico, libera 3H+, e o PO4, 3-. Ok? Aí a gente pode classificar esses ácidos, gente, quanto à presença ou não de oxigênio em suas moléculas. Os hidrácidos são ácidos que só tem hidrogênio na molécula. Que só tem hidrogênio na molécula, tá? Tá aí para vocês copiarem direitinho. Hidrácidos são ácidos que não têm oxigênio. Oxiácidos são ácidos que têm oxigênio. O nome já está dizendo, né? Dá para classificar direitinho. Tá bom? Eu acho que fica mais fácil. Tem outro tipo de classificação também, ó. Monoácidos ou monopróticos são aqueles que só vão liberar um H+. Esse daqui, pessoal, ó, isso aqui é uma exceção, tá? Você vê que ele tem 3 hidrogênios, mas só é liberado 1, tá? De ácidos ou dipróticos, que possuem só 2 hidrogênios ionizáveis. Tá aqui o H2SO4, o H2S, aqui o H3PO3, que é o fosforoso, é outra exceção, tá? E os triácidos ou tripróticos são aqueles que possuem 3 hidrogênios ionizáveis, como é o caso do ácido fosfórico e do ácido bórico. Né? Tetrácidos ou tetrapróticos tem o H4P2O7, o H4SiO4. Eles são ácidos piradinhos, ácidos piro. Olha aí, as exceções importantes, como eu falei para vocês. Nós temos o H2SO4, ele não é uma exceção. Eu só estou mostrando aqui para vocês. Esse hidrogênio, ele está ligado diretamente ao oxigênio na molécula. Pelo fato dele estar ligado ao oxigênio diretamente,
ele vai sofrer, quando entrar em contato com a água, o processo de ionização, que é aquela quebra aqui, né? Quando o hidrogênio não está ligado diretamente ao oxigênio, ele não consegue sofrer a ionização, porque não há diferença de eletronegatividade suficiente para tal, certo? Gabriel André, é um termo que eu gosto de falar, porque às vezes aparece, né? Nas provinhas, aí o aluno que nunca viu, fica perdido, né? Então, a gente vê aqui na fórmula do H2SO4 que ele todo é ionizável, os dois hidrogênios dele conseguem sofrer essa ionização, né, pela água. O H3PO4 também, todos os 3 hidrogênios são ionizáveis, mas aí ele tem 2 primos. E esses 2 primos dele, o H3PO3 e o H3PO2, são caras que foram ficando deficientes de oxigênio. Veja, o primeiro perdeu o oxigênio daqui. Ó. Como ele perdeu esse oxigênio, o hidrogênio está ligado diretamente ao fósforo. Ele não vai sofrer ionização. Só vai sofrer desses 2 hidrogênios. Já o H3PO2, além desse oxigênio que ele já tinha perdido, ele vem aqui e perde, ó, esse também. Passa a ter apenas um hidrogênio ionizável. É por isso que esse aqui é um ácido diprótico. E esse é um ácido monoprótico. Porque só vai liberar um próton, né? Um H+. Beleza? Show! E nós temos os ácidos orgânicos, inclusive vocês conheceram, né? Quando a gente mostrou para vocês as funções químicas, tá? Quando a gente mostrou as funções químicas para vocês, nós falamos de ácido, de álcool, de fenol, né? A gente falou sobre essas funções orgânicas. E aqui eu estou mostrando a característica do ácido orgânico, que é o COOH. Esse COOH, ele, na verdade, é uma forma resumida de representar o C dupla OH. É uma maneira de resumir o C dupla OH. Então, quando você vê essa estrutura grandona aqui, você já sabe, ele não é um ácido inorgânico, é um ácido orgânico. Tá? Os ácidos inorgânicos, eles não vão apresentar a carboxila. Quem é a carboxila? Essa que eu acabei de te mostrar, cara. É o COOH, que é, na verdade, um resumo do C dupla OH. Beleza? Aí nós temos exemplo, o ácido clorídrico. Vamos ionizar ele. Ele é monoprótico. Hidrácido. Por que hidrácido? Porque não tem oxigênio. Né, Gabriel? Já esse aqui é um oxiácido. Porque tem oxigênio. Vai liberar 2. Então, vai ficar 2 cargas negativas. Esse também é um oxiácido triprótico. Porque vai liberar 3. E vai deixar 3 cargas negativas. E esse aqui é um hidrácido monoprótico. Só vai liberar o H+. Beleza? Beleza, pessoal? Classificação dos ácidos. A gente pode classificar eles de diversas formas, né? Como eu já disse, é o monoprótico, é o diprótico, é o triprótico, é o tetraácido, enfim, tetraprótico também. A gente classificou em relação à presença ou ausência de oxigênio, oxiácido, aquele que tem oxigênio, hidrácido, aquele que não tem. E a gente pode classificar quanto à volatilidade. Como assim, Érica? Quem é mais volátil, a acetona ou a água? A gente sabe que é a acetona, né? Tanto que a gente não deixa a acetona, o vidrinho de acetona, aberto por muito tempo, porque ela vai escapar. Ela vai se embora, tá bom?
Você sabia o que é isso, gente? Volátil, volatilidade? Pois então, viu? Volatilidade é praticamente a substância, é uma propriedade, na verdade, que existe para substâncias que têm baixo ponto de ebulição. De um modo geral, os hidrácidos são voláteis, beleza? De um modo geral, os hidrácidos são voláteis. O HNO3 e os ácidos carboxílicos de 1 e 2 carbonos também o são. Sabe qual é a verdade, pessoal? Eu vou contar para vocês. Bizu da tia Érica. Bizu. Para você saber se um ácido é volátil ou não. Você vai contar a atomicidade. Se a atomicidade for maior ou igual a 7, esse ácido não é volátil. É um ácido fixo. Ou seja, um ácido não volátil. Certo? Um ácido não volátil. Beleza? O que é atomicidade? Era que eu não sei, não. Sei o que é atomicidade, não. Menino, depois se eu te disser a besteira que é, presta atenção. Vamos bem aqui no HNO3, vamos ver a atomicidade dele. Tem quantos hidrogênio? 1. Tem quantos nitrogênio? 1. Tem quantos oxigênio? 3. Qual é a atomicidade do HNO3? 5. A atomicidade precisa ser maior ou igual a 7 para ele ser um ácido fixo, ou seja, um ácido não volátil. Você entendeu como é a atomicidade? Vou contar de novo. Bora ver bem aqui. O H2SO4 tem quantos hidrogênios? 2. Tem quantos enxofre? 1. Tem quantos oxigênios? 4. Atomicidade 7. Atomicidade 7 é um ácido fixo. Um ácido não volátil. Beleza? Compreenderam? O H3PO4 do mesmo jeito, o H3BO3 do mesmo jeito. Sacaram? Pois é. Aí tem outros termos também, eles classificam assim, ácido binário. O binário, porque são 2, tá? São 2 elementos. É o hidrogênio com outro, tá? Então, binários são 2 elementos químicos. HF, HBr, H2S. HI, tá? Ácidos ternários são aqueles formados por 3 elementos. 3 elementos. HCN, HClO, H2SO3, H2SO4, HNO3. E a gente tem também os ácidos quaternários, que são pouco comuns, né? São formados por 4 elementos químicos, HCNO, HSCN, tá? Não é muito comum não, tá bom? Bom, aqui nós chegamos num ponto em que nós vamos separar as crianças dos homens, certo? Vamos separar, neste momento, quem vai sofrer ionização e quem não vai. O seguinte é esse. Se eu coloco, vou colocar bem aqui, vou fazer aqui o babadozinho para vocês entenderem. Presta atenção. Se eu colocar
100 moléculas de ácido clorídrico em água. Ele vai e coloca 100 moléculas de ácido clorídrico em água. Vou fazer aqui minha águazinha, né? Só de boa. Só de boa na lagoa, ó. Mas, rapaz. Olha aí. Pois bem. Estamos aqui, 100 moléculas de HCl. Aí, o que que acontece? Pensa. Das 100 moléculas, somente 75 permaneceram. Não é nem o HCl. Ai, gente, eu vou estragar meu desenho. Droga. 70 moléculas ionizaram. 75. Ou seja, das 100 moléculas de HCl, 75 se quebraram em H+, e Cl-. Porque a ionização do HCl, vou mostrar aqui para vocês. A reação de ionização do HCl. O HCl em solução aquosa pode ionizar liberando H+ e Cl- na presença de água, certo? Então, o que foi que aconteceu? Das 100, apenas 75 moléculas ionizaram. E é bem simples mesmo, tá, Gabriel? O que que acontece? Para você descobrir a força de um ácido através do seu grau de ionização, você precisa medir quantas moléculas foram colocadas no início e quantas sofreram a ionização. Porque quanto mais íons, mais forte é, né? Bom, o que que eu faço? Eu divido as moléculas que ionizaram, dividido pelo número de moléculas inicial. Qual foi o número de moléculas que ionizou? 75, não foi? 75 moléculas ionizaram. Qual foi o número de moléculas inicial? O que eu coloquei do início? Não foi 100? Então, 75 dividido por 100, pessoal, é só fazer andar duas casinhas, né? Dá 0,75. Mas eu quero a porcentagem. Toda vez que eu quiser porcentagem de alguma coisa, eu tenho que multiplicar por quem? Eu vou pegar esse alfa e multiplico por 100%. Então, eu tenho 0,75 vezes 100. Aí eu tenho aqui o grau de ionização desse ácido, que é de 75%. Beleza? Vocês entenderam, pessoal? Como é que eu chego nesse grau de ionização? Olha o conceito aqui. O grau de ionização, alfa, indica a porcentagem de eletrólito que sofre a dissociação ou ionização, que é o caso do HCl, que foi o exemplo que eu botei aqui. Ou ionização ao ser dissolvido na água. A porcentagem é uma fração na qual o numerador
indica o número de partes que interessa, que foi as que ionizaram, né? E o denominador, o número total de partes. E aí você consegue chegar nesse alfa, né? Para que eu consiga o valor em porcentagem, eu preciso multiplicar por 100. Beleza? Que eu simplesmente poderia ter feito assim, ó. Outra maneira, que seria bem facinho também de resolver. Outra maneira, ó. Outra forma. Não fazer dois cálculos. Um cálculo só. É o alfa que você tem que calcular vezes o 100%, não é? É. Quem é o alfa? É 75 sobre 100 vezes 100. Aí tu faz como, ó. Corta. O resultado é 75%. Beleza? Tu já pode fazer assim, né? Diretão mesmo. Então, o grau de ionização, pessoal, mede a quantidade de moléculas que sofreram a ionização ou de compostos iônicos que sofreram a sua dissociação, tá bom? Então, o grau de ionização vai dizer se aquele meu ácido é forte ou fraco ou moderado. Que a gente vai continuar falando disso na nossa próxima aula, tá bom, Gabriel? Tá bom, galera? Então, eu aguardo vocês. A gente vai dar uma pausa para o intervalo, tá bom? E daqui a pouquinho a gente tá de volta. Beijo no coração, até já!